Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade. Criai em vós um novo espírito e um novo coração. Salve, ó Salve, ó Cristo, Cristo, imagem. imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria, ao vir e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos irão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote e em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir deste dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar para a Páscoa. Procuravam Jesus e reuniram-se no templo e comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. De novo, no profeta Ezequiel, ouvimos a promessa de uma aliança, de uma nova aliança que Deus irá fazer com toda a humanidade. Esta nova aliança, não precisamos nem fazer muito esforço, ela se dará em Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz. O Salmo, um trecho do profeta Jeremias que nós meditamos, também nos recorda os grandes feitos do Senhor e as promessas de Deus. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e guardará qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará qual pastor ao seu rebanho. Essa promessa que Deus fez. E depois o capítulo 11, esse trecho é depois da ressurreição de Lázaro. Então vocês já se situam o porquê desta maneira dos interlocutores de Jesus aceitar ou ouvir o que está acontecendo.
Então, porque ele ressuscitou Lázaro, e aí vem toda essa discussão, e querem prendê-lo. Este homem realiza muitos sinais, dizem eles. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, pelos sinais que ele realiza. Então, a gente vai já se aproximando o momento da entrega de Jesus. Jesus já está próximo de Jerusalém, na descrição do Evangelho, e em Jerusalém ele vai entregar a sua vida. Então, essa semana que vai se iniciar, nós iremos contemplar esse embate de Jesus com as autoridades religiosas de sua época, que vai levá-lo para a cruz. E nós tivemos a graça de meditar nesse tempo, nesses sábados, 5 sábados, nós tivemos a graça de meditar um pouquinho alguns aspectos necessários para a nossa vida espiritual, para a nossa adesão com Jesus, nosso Senhor. O crescimento espiritual nosso. Buscar esta profundidade na nossa relação com Deus, na nossa espiritualidade. Então, tentei, durante esses sábados, conduzi-los para uma vida espiritual, eu digo, um pouco mais profunda. Talvez algumas das palavras tenham mexido com a estrutura de muita gente, e confesso que era essa mesma a minha intenção, para que a gente possa se aproximar mais de Deus e mudar o nosso coração, mudar o nosso comportamento, mudar o nosso relacionamento com Deus. E eu queria terminar, vou terminar em 2 partes. Hoje vou falar um pouquinho, e na quinta-feira eu completo o que hoje eu irei começar a dizer. Então, já alerto, você que me acompanha pelas redes sociais, você terá que também recorrer à homilia que eu vou fazer na quinta-feira santa, por ocasião da instituição da Eucaristia. Então, eu queria aprofundar um pouquinho justamente essa realidade que é para nós uma necessidade. Então, sobre o sacramento do altar, nós estamos no livro 4, capítulo 1, com quanta reverência cumpre receber a Cristo. Capítulo 1 do livro 4 da imitação de Cristo. Com algumas citações bíblicas, vou lê-las e depois eu faço os comentários, como das outras vezes. Devota exortação à Sagrada Comunhão. Antes da leitura, eu quero alertar o quanto que isso é importante para nós. Porque o sacramento da Eucaristia não é somente uma reunião celebrativa. O sacramento da Eucaristia é para nós, conforme vai dizer alguns documentos da igreja, inclusive a Sacrosanto Concílio, é cume e fonte da vida cristã. É o ponto alto da vida cristã e é de onde se fundamenta a vida cristã. Porque é a presença do próprio Cristo. Então é necessário que a gente aprofunde a nossa devoção, mais do que devoção, mas a nossa fé no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Jesus, nosso Senhor, que se dá e que se oferece a nós. O Senhor nos diz no Evangelho de Mateus: vinde a mim, todos que penais e estáis sobrecarregados, e eu vos darei alívio, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 78. O pão
que eu darei é minha carne pela vida do mundo. João 6, 52. Tomai e comei, este é meu corpo que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Lucas 22, 19. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue fica em mim e eu nele. João 6, 57. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6, 64. 5 textos que nós podemos usá-lo para meditar durante esta semana. Um texto em cada dia até o sábado. Um texto em cada dia. Então fica aí a indicação. E o texto diz assim: são vossas estas palavras, ó Jesus, verdade eterna. Ainda que não fossem proferidas todas ao mesmo tempo, nem escritas no mesmo lugar. Sendo vossas, pois, estas palavras e verdadeiras, devo recebê-las todas com gratidão e fé. Uma delas, a gente diz em toda a missa, por ocasião da celebração da missa, as palavras que a gente chama as palavras da consagração, as palavras da instituição da Eucaristia. Palavras estas que, na missa, rezada sem povo, o padre tem que pronunciá-las em voz alta, mesmo se está celebrando a missa sozinho. São palavras de Cristo, mas se não pronunciadas em voz alta, não acontece o mistério da transubstanciação. Que mistério, que responsabilidade enorme nosso Senhor nos colocou nas nossas mãos. São vossas porque vós as dissestes, e são também minhas porque as dissestes para minha salvação. Veja, são palavras de Jesus. Todas essas citações que eu fiz anteriormente são palavras de Jesus. Mas elas são também minhas, elas são também suas, elas são também de cada um de vocês que vivem esta realidade profunda da Santa Missa. Por quê? Porque elas foram ditas para a nossa salvação. Elas foram ditas para que se concretize em nós o mistério de Deus que se dá por cada um de nós. Cheio de alegria, as recebo de vossa boca, para que mais profundamente me gravem no coração. Animem-me as palavras de tanta ternura, anima-me as palavras de tanta ternura, atemoriza-me os meus pecados. A minha consciência impura me afasta da participação de tão altos mistérios. Atrai-me a doçura de vossas palavras, mas me oprime a multidão dos meus pecados. Então, isso nos desvela diante de nós, isso coloca diante de nós um outro sacramento necessário para que o sacramento da Eucaristia tenha eficácia na nossa vida, que é o sacramento da confissão. O sacramento da reconciliação é o sacramento que caminha junto com o sacramento da Eucaristia. Porque é no sacramento da confissão que nós nos preparamos para o sacramento da Eucaristia. Por isso, a igreja nos pede que a gente leve a sério também o sacramento da confissão. E, infelizmente, nós estamos observando uma desvalorização do sacramento da confissão.
Por quê? Porque muitos dos homens do nosso tempo estão considerando o pecado como normal. Isso quando considera o pecado como normal. Porque também um grande número de pessoas dos nossos dias se consideram nem ter pecado e, portanto, não têm necessidade de confessar. E aí nos esquecemos ou se esquecem daquilo que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Quem come o corpo do Senhor e bebe o seu sangue indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Está lá, você pode conferir depois. Então a gente precisa despertar para esta realidade. Mandais que eu me achegue a vós com grande confiança, se quero ter parte convosco, e que receba o manjar da imortalidade, se desejo alcançar a vida e a glória eterna. Vinde, dizeis vós, vinde a mim todos os que penais e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ó palavra doce e amorosa aos ouvidos do pecador, vós, Senhor Deus, convidais o pobre e indigente à comunhão do vosso santíssimo corpo. Mas quem sou eu, Senhor, para ousar aproximar-me de vós? Eis que os céus dos céus não vos pode abranger, e dizeis, vinde a mim todos. Falecido Dom Henrique esteve conosco por uma ocasião dando uma formação para os padres, e ele disse numa noite de formação de liturgia uma frase que me chocou muito e até hoje ressoa dentro de mim. Ele disse assim: a única coisa que todos nós merecemos, depois que nós colocamos os pés da igreja, da porta da igreja para dentro, a única coisa que nós merecemos é o inferno. A única coisa que nós merecemos depois que entramos da igreja para dentro é o inferno. E ele completa, porque tudo além disso é pela misericórdia de Deus. Tudo além disso é misericórdia de Deus. E é verdade. Nesse aspecto eu fico pensando, como é que a gente permanece vivo depois que a gente recebe o corpo de Jesus na Eucaristia? Ou mais ainda, como é que o padre permanece vivo depois que pronuncia as palavras da consagração diante do altar? Se não pela misericórdia divina. Então, é tremendo esse mistério. E o Senhor nos convida, a estarmos com Ele, a vivermos com Ele, a profundidade desse mistério. O que quer dizer esta condescendência tão meiga e este tão amoroso convite? Como me atreverei a chegar-me a vós quando não conheço em mim bem algum que me possa confiar? Como posso acolher-vos em minha morada, eu que tantas vezes ofendi vossa benigníssima face? Tremem os anjos e os arcanjos, estremecem os santos e os justos, e vós dizeis, vinde a mim todos. Se não fosse vossa esta palavra, quem teria por verdadeira?
Se vós não ordenasseis, quem ousaria exprimir-se? Então, isso desafia a nossa racionalidade. Isso desafia a nossa racionalidade. De modo que faz a gente perceber o nosso maior tesouro. O nosso maior tesouro não é bem material. Não é ouro, não é prata, não é nenhum tipo de joias das mais preciosas, das mais valiosas possíveis. O nosso maior tesouro é Jesus no Santíssimo Sacramento, que nos é oferecido na missa. Sem a missa não temos esse tesouro. E é por isso que na Quinta-feira Santa nós iremos meditar que o Senhor necessitou de sacerdotes e instituiu os discípulos como sacerdotes para que pudessem celebrar a sua presença e oferecer para toda a humanidade, para todos os povos, para todas as pessoas, Jesus. É este o ministério do sacerdote. O sacerdote oferece-se a Deus para oferecer Jesus para o mundo, no sacramento da Eucaristia. De modo que para nós vivermos este mistério, grandioso mistério da Semana Santa, sem povo, é muito triste. É muito triste. Então, é preciso que a gente reflita, que a gente deseje ardentemente pelo Senhor e façamos tudo o que for possível fazer para irmos ao encontro do Senhor no Santíssimo Sacramento. Muitas pessoas correm a diversos lugares para visitar relíquias dos santos e se admiram ouvindo narrar os seus feitos. Contemplam vastos edifícios dos templos, vejam os sagrados ossos guardados em seda e ouro, e eis aqui, estais presente diante de mim, no altar. Vós, meu Deus, Santo dos santos, Criador dos homens, Senhor dos anjos, e tais visitas muitas vezes é a curiosidade e a novidade de coisas que movem os homens, diminuto é o fruto da emenda que recolhem, principalmente quando fazem estas peregrinações com leviandade, sem verdadeira contrição de coração. Aqui, porém, no sacramento do altar, vós estáis tão presente, Deus e homem, Cristo Jesus, aqui o homem recebe copioso fruto da eterna salvação, todas as vezes que vos recebe, digna e devotamente. Aí não nos leva nenhuma leviandade, nem curiosidade, outro atrativo dos sentidos, mas sim a fé firme e a esperança devota e a caridade sincera. Então, o que significa esse último número que eu acabei de ler? Vamos observar assim. Tantas e tantas pessoas fazem peregrinações pelo mundo afora, para se conhecer santuários, para se conhecer templos, para se conhecer construções, para se conhecer arquiteturas belíssimas. E o Senhor se dá no mistério da Eucaristia. E isso vale muito mais
do que todas as peregrinações que se possa fazer. Todas as peregrinações. Por isso, São Padre Pio dizia, com muita propriedade e com muito acerto, se o povo soubesse o valor de uma Santa Missa, nós não teríamos igreja suficiente para comportar tanta gente. Então, a pergunta que quero propor para você refletir é: como é que você tem se aproximado do sacramento da Eucaristia? Como é que nós temos nos aproximado do sacramento da Eucaristia? E eu me pergunto a mim mesmo, como eu, como padre, tenho celebrado este sacramento tão bonito, tão belo, da entrega de nosso Senhor. Como tenho celebrado? Será que eu tenho recebido todos os frutos pela minha participação na Eucaristia? Pela maneira como eu celebro o sacramento da Eucaristia? Ou será que eu tenho levado as pessoas a se distanciarem de Jesus por aquilo que muitas vezes eu demonstro no sacramento da Eucaristia? Bom, o certo é que eu terei que prestar conta disso a Deus. O certo é que todos nós teremos que nos apresentar diante de Deus para prestar contas da maneira como nós vivemos este augustíssimo sacramento da Eucaristia. Na quinta-feira, eu vou continuar esta reflexão, porque acredito que é necessária para um aprofundamento maior da nossa fé. Para um aprofundamento maior da nossa fé. Que o Senhor nos ajude a aproximar dele com piedade e com amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a palavra